Ô, Luiz Andrade, nosso convidado de toda a sexta, para nossa alegria, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Vanusa, ouvintes internautas. Essa semana, Eduardo, temos uma comemoração, porque ela ocorreu ao longo de toda a semana, terminando ontem, dia 23, que é o Dia Mundial do Livro. E o Dia Brasileiro, né, Nacional do Livro Infantil, que foi então no dia 18, dia que nasceu Monteiro Lobato, né, o grande escritor, o grande... inclusive filósofo também, né? Então, comemorar aqui, gente, a importância da leitura, a importância do conhecimento, é exatamente a leitura, o conhecimento, a partir dos livros, hoje também com a ajuda da internet, que nós podemos, então, criar uma evolução em nós mesmos através do saber, porque o conhecimento nos eleva de nível, faz com que a gente tenha uma percepção mais ampla da vida, e aí, com uma percepção mais ampla, nós temos mais chance de utilizar bem o livre-arbítrio e as escolhas. Portanto, importantíssimo que a gente tenha essa meta, esse objetivo, essa intenção de melhorar o nosso conhecimento através da leitura. A coluna de pedra, né, era um instrumento utilizado no período colonial para açoitar pessoas negras escravizadas como punição pública. Eles ainda continuam, doutora Luiz, boa parte dos estrangeiros achando que aqui é floresta, índio, escravo. Que coisa, hein? Falta de noção, né, Eduardo? Porque hoje, com a comunicação avançada como está, a informação tão disseminada, quer dizer, a gente pode acessar o conhecimento, feito a gente estava falando nas leituras, né, e leituras que a internet permite, né, promove, que são leituras com dados recentes, com dados atualizados, né. Eu acho que isso é mais uma falta de respeito, sabe, do que uma falta de conhecimento, acho que é uma provocação. E aquela argentina, né, que estava imitando um macaco, falando sobre uma pessoa lá, passou um aperto, porque ela ficou sem poder sair do Brasil, passou um sufoco. Por isso que eu falo, o limite externo, esse limite do controle social é fundamental, tá, Eduardo? Para que as pessoas, então, não se sintam no direito de fazer o que quiser. Como dizia o velho ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ou seja, as coisas têm que ter consequência, porque isso é fundamental para a convivência social. O que seria dessa população das periferias, principalmente, meu caro Luiz Andrade, se não fosse essas ONGs que ajudam, socorrem na hora do sufoco, Luiz Andrade? A função das organizações não governamentais, Eduardo, é uma função muito importante, porque ela faz essa conexão onde, no espaço onde o governo, onde o Estado não está presente ou está presente de uma maneira limitada e precária. Então, as associações comunitárias têm um papel fundamental, porque são as pessoas que vivem naquela comunidade, que conhecem os problemas de perto e são muito mais eficazes nas propostas de solução. Por isso que a gente sempre fala, né, que essa questão de decisões tomadas em gabinete, tomadas em ambientes distantes do local onde as coisas estão acontecendo, são soluções que normalmente não dão certo, justamente pela falta de vivência prática junto à comunidade. Fundamentalmente importante esse número de associações que nós temos, cada vez mais, né, Eduardo? Porque tinha que ser até associação de bairro, nem tinha que ser uma associação muito ampla, não, porque é no quarteirão que a gente conhece. Inclusive tem um raciocínio de que você tem que pensar o quarteirão no mundo, o mundo no meu quarteirão, e é realmente um lugar onde se replicam as situações mais amplas e onde fica mais fácil a gente identificar, diagnosticar o que precisa de ser feito, o que é prioritário. Se for clonagem, é um problema mais sério para ele. Às vezes, uma leitura errada de placa, tem que conferir a foto se tiver recebido. Não mandaram. Né? Pois é, é mais complicado. Agora, se for casado também, ainda tem que explicar em casa, né? Porque tem isso também. Eu aqui ralando e você falando que tinha viajado com o doutor fulano e você estava na praia. Quem dera. Quem dera. Ô, Luiz, eu já liguei pro Josué aqui, um ótimo cidadão. Ele não está mais na área do Detran, mas ele falou que tem que ser lá, ou seja, devia ter gente, o sistema está todo interligado. Ele devia poder fazer o recurso que não, mas tem que fazer lá. Não, isso é um absurdo, Eduardo, porque hoje, acabamos de falar nisso, a comunicação está muito facilitada, então não faz sentido você ter que se deslocar para poder fazer um processo, uma contestação dessa multa, né? Eu acho que não deve ser assim tão limitado não, né, Eduardo? Por isso que precisa de uma orientação. Brincadeira, viu? Uma pessoa que saiba, que conheça bem a situação para poder contornar esse tipo de dificuldade. Ô, doutor Luiz, qual a diferença entre psiquiatra, que é o seu caso, e psicólogo? A diferença básica é que o psiquiatra, como médico que tem o direito a receitar remédios, né,
farmacológicos, remédios para a parte mental e emocional. E o psicólogo trabalha com a palavra, com o verbo. Então, o psicólogo tem essa possibilidade de, através da compreensão, através da reflexão, ajudar o seu paciente. Alguns psicólogos, né, receitam florais, algumas substâncias, mas pelo Código de Ética da Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo tem que trabalhar com a palavra, com o verbo e não com medicamentos. Ô, doutor, o seu primo, psicólogo, que o psicólogo é um primo do psiquiatra, o lá de Paris, o Lacan, ele falou que todo ato tem que ter consequências. Parece que a gente não aprendeu, não, né? Já dizia a física, né, que a toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, né? Então as coisas são mútuas, né? Elas se retrointerferem e do ponto de vista prático, por isso que a gente vê tanta coisa que acontece que a gente fica sem entender direito, mas por que isso aconteceu? E aí são as razões do inconsciente, Eduardo. Isso daí foi uma grande contribuição que Freud, antecessor de Lacan, trouxe, né? Que existe a parte consciente que a gente, no cérebro, que a gente pensa e sabe que está pensando. E tem o inconsciente, Eduardo, que é o nosso lado automático, instintivo, mais animal, mais, vamos dizer assim, menos elaborado, mais precário. E essa parte da memória, Eduardo, são as memórias inatas, elas nascem prontinhas. A gente nasce sabendo respirar, nasce sabendo digerir, defecar, e ela nasce prontinha, memórias inatas, com as quais a gente já nasce. Só que depois que a gente nasce, Eduardo, essa parte do inconsciente, do subcórtex, não aprende mais nada. Então ela continua daquele jeito que nasceu. Então o córtex, que é a região onde estão as memórias adquiridas, é onde vem então o treinamento das crianças para os valores éticos, morais, espirituais, e o que tenta, né, porque não é fácil, nos transformar em seres mais humanos e menos animais, mais pensantes e menos automáticos, menos instintivos e menos baseados só no comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. Coisa, Luísa, tem uns que são espantosos, não tem? Aqui é raro humano, mas espera lá, alto lá, né? Os erros diagnósticos, Eduardo, são um perigo, né? Por isso que muitas vezes a gente repete o exame justamente para confirmar, porque existem os falsos positivos e os falsos negativos, né? O falso negativo é vamos dizer assim, é um perigo, porque você sai tranquilo, fala assim, não tenho nada, e na verdade tem. E o falso positivo traz uma situação de, vamos dizer assim, de risco psicológico, de risco emocional muito grande. Então qualquer exame que você faça que é alterado, né, você deve repetir em outro laboratório de preferência, né? Agora, o falso negativo é mais difícil, né, Eduardo? Porque você acha que se continuar com os sintomas, você também deve fazer novamente o exame, né? Para poder ter a confirmação e não ficar baseado só em um resultado de um laboratório. É importante. Quem quiser falar com ele está no Aloísio Andrade, no Instagram. E no 319-9910-9855. E lembrando rapidamente, Eduardo, você falou, né, da questão da proteção da careca diante do sol, não é só a careca, é o resto do corpo. Os cânceres de pele em 2025 atingiram 200 mil brasileiros, um pouco mais, mas em torno de 200 mil brasileiros. 1/3 dos tumores diagnosticados é de pele. E, do ponto de vista prático, o cuidado é evitar o sol direto de 10 até as 4 da tarde. Quando for tomar sol, usar um protetor que seja pelo menos de 70, um protetor que tem o número 70, protetor solar, tá, gente? Então, cuidado, porque o sol está muito forte e daí, do ponto de vista prático, a maneira de prevenir é só se cuidar, não tem nada de mais complicado, não.